Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu quero trazer um exemplo de como que vocês podem fazer a movimentação para um jogo de plataforma de uma forma simples, bem básica, tá bom, gente? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês criassem praticamente essa estrutura, tá? Aqui eu tenho um Node 2D, aqui eu tenho um Kinematic Body, um Sprite, e eu estou utilizando essa figurinha mesmo, que é o ícone do programa, tá bom? E coloquei aqui também um Collision Shape 2D com o formato circular, tá certo? E aí eu configurei esse tamanho. Para as plataformas, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um Static Body e coloquei dois Collision Shapes 2D também com o formato de um retângulo, tá certo? E estas são as minhas plataformas. E aí eu já salvei a cena também para poder adiantar um pouquinho essa parte, tá? Então vocês podem montar essa estrutura, Kinematic Body, Sprite, Collision Shape 2D, Static Body, Collision Shape 2D e Collision Shape 2D, tá bom? Tendo aqui esse formato, a gente já pode continuar. O nosso player, ele tem um arquivo de script, que eu também já estive me antecipando para poder deixar o vídeo mais conciso e um pouco mais objetivo, para que a gente possa focar realmente nessa parte da programação para que o nosso personagem possa se mover. Vamos clicar aqui na parte do script e nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou definir aqui uma variável chamada de velocidade, que é igual a vector2.0. Vou criar aqui uma constante chamada de gravidade. Ela vai receber um valor bem alto, que é o valor 4000, tá? E aí eu vou colocar aqui a função PhysicsProcess. Tá? Quando estamos falando de física, a gente usa o PhysicsProcess. Se você quiser fazer alterações mais simples, você pode usar o Process. Tá? Então o PhysicsProcess está aí. Eu vou começar usando aqui a velocidade.y. Como essa variável ela é um vector2, como você pode perceber aqui, ela vai ter velocidade.x e velocidade.y. Tá? E nesse caso, eu estarei somando a velocidade que eu tenho, o valor da gravidade, vezes o delta. Tá bom? Então isso daqui vai fazer com que o nosso personagem ele receba valores que vão empurrar ele para baixo. Tá? Então, positivo para baixo, negativo empurra ele para cima. E aí nós vamos colocar aqui a função moveAndSlide. E como velocidade é um vector2, eu coloco velocidade aqui, uma vírgula. E para indicar a direção das normais que vão receber o player, a gente pode colocar vector2, 0 e o menos 1. Tá bom? Esse menos 1 ele aponta para cima. Ou você pode simplesmente colocar vector2.up, que vai dar no mesmo. Tá? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos verificar os valores que temos para a velocidade. Eu vou colocar após o moveAndSlide a nossa velocidade.y para ver quais valores que estão chegando aqui para a gente. Tá bom? Podemos apertar F5 e nós temos valores bem altos, tá vendo, gente? E aumentando frequentemente. Agora, imaginem que o player ele se encontra sobre uma plataforma. Então ele não pode continuar caindo. Isso aqui indica o player caindo, tá? Isso aqui tem a aplicação da gravidade. Então o player quando sobre uma plataforma, ele não pode continuar caindo, né? Então, gente, a gente vai pegar o resultado do que essa função moveAndSlide está fazendo, a gente vai colocar dentro de velocidade. E isso daqui vai resolver o problema da queda do player recebendo valores cada vez mais elevados. Tá bom? Então, enquanto o nosso player estiver sobre uma plataforma, o y ele vai ficar zerado. Saiu da plataforma, aí sim a gente vai começar a receber esses valores. Tá? Vamos apertar F5 para ver como que estão as coisas. Tá ali, gente. Ó. Tá vendo? Zerado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para controlar o nosso personagem, eu vou acessar Project, depois Project Settings, e vindo aqui no Input Map, eu vou criar 3 inputs. O primeiro vai ser o Left, o segundo vai ser o Right, e o terceiro vai ser o Jump.
Então, cada valor que eu estou colocando aqui, depois eu aperto Enter. Tá bom, gente? Então, eu tenho o left, o right e o jump. Agora, para poder executar estas ações, nós vamos associar algumas teclas. Então, para o left, vamos correndo nessa direção aqui. Ó. Clicamos aqui no mais, ok. Para o left, tecla A, ok. Para right, eu clico aqui no mais na direção do right, ok, tecla D, ok de novo. E para o jump, clico aqui no mais, ok, space, ok. Então, para executar cada uma dessas ações, eu tenho A, D e space, respectivamente. Clicamos em close e vamos agora continuar. Eu vou criar uma variável chamada de dir, que vai começar valendo 0. Essa variável ela vai indicar a direção para onde o nosso player está indo. Tá bom? Se estiver 0, significa que ele está parado. Certo? E aqui, um pouquinho antes do nosso Move and Slide, a gente vai fazer um teste. Se dir, olha só, gente, for diferente de 0, significa que o nosso player está se movendo. Tá? Vou colocar uma mensagem aqui, ó, player se movendo. Tá? E se não, player parado. Tá bom? Então, por enquanto, estou testando aqui para vocês verem o que a gente vai esperar daqui para frente. Se a direção for diferente de 0, significa que o player está se movendo. E se não, quer dizer que ele está parado. Tá? Tem que aparecer para nós parado. Vamos ver? Olha lá, parado. F8 para poder sair, eu vou tirar o print que está aqui embaixo. Bom, só que é interessante que o nosso player se mova. E para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Velocidade.x. Lembrando que velocidade é um vector 2. Se é um vector 2, tem um x e y. Recebe input.getActionStrength. E aqui eu coloco a ação write. Tá bom? Então, se eu executar a ação write, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor, que é resultado dela, e vou guardar aqui. Menos input.getActionStrength. E aqui eu ponho left. Tá certo? Então, o resultado dessa operação, right menos left, eu guardo aqui. E aí, para a gente ver o que estamos recebendo, print velocidade.x. Podemos então apertar F5 e ver quais são os resultados. Ó, tecla A, menos 1, tecla D, 1. Soltou, 0. Tá? Então, o valor menos 1, ele está indicando que o nosso personagem ele está andando para a esquerda e o 1 positivo para a direita. Bom, já sabemos os valores que temos, que estamos recebendo, agora a gente pode fazer o seguinte. Aqui, ó. Se a direção for diferente de 0, né? Vamos lá. Diferente de 0, o que vai acontecer? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, gente. Eu estou trabalhando com a velocidade aqui, né? Com a velocidade. Poderia ser legal usar a própria direção, né? Para ficar mais significativo. Então, vamos fazer assim. Dir. Só dir, né? Dir tá bom. Como estamos só trabalhando com menos 1, 0 e 1 positivo, então eu posso guardar esses valores aqui. E aí vai fazer muito mais sentido. Tá bom? Vamos testar isso aqui de novo, que é para a gente não ter problema. Print em dir. F5. 0, tecla A, menos 1, tecla D, 1. Soltou, 0. Tá bom? Então, continua dando certo, tá? Eu só coloquei o dir, já que eu estou dizendo que dir vai indicar a direção, então, se eu aperto o A, eu vou indicar a direção para a esquerda, se eu aperto o D, eu indico a direção da direita. Eu guardo aqui dentro. E aqui eu verifico, tá? Direção é diferente de 0? Vamos supor que sim? Sim. O que a gente pode fazer? Velocidade.x. Lembrando que a velocidade é o que vai fazer o movimento do player. Tá? Recebe dir vezes
uma certa velocidade. Vamos colocar aqui um valor tipo 400. Tá? Então, se dir for diferente de zero, a nossa velocidade.x recebe dir. Aqui a gente pode ter menos 1. Imagina, menos 1 vezes 400, menos 400. E vai afetar essa velocidade e vai empurrar o player para a esquerda. Se aqui eu tiver o valor 1, eu multiplico por 400, fica 400 positivo. Vai afetar essa velocidade e vai empurrar o player para a direita. Tá bom? E a gente pode testar. Só que antes disso, temos aqui o caso contrário, velocidade.x igual a zero. Tá? Então, se a direção for diferente de zero, o player vai se movimentar porque ele vai receber o resultado dessa operação. E, se não, o player não vai se movimentar. Tá bom? F5. Olha lá, perfeito, moveu. Legal. Tá? Então, ele já está se movendo. Beleza. Agora, olha que interessante, gente. Se eu tirar isso daqui, ó, vou apertar F5. Quando o player sair de cima da plataforma, ele vai cair extremamente rápido, tá vendo? Ó? De novo. Olha lá. Por quê? Porque o nosso velocidade.y está recebendo valores constantemente e vai ficando cada vez mais alto. Tá? Agora, se a gente faz assim, quando o player estiver sobre uma plataforma, o nosso y vai ficar zerado. Tá? Assim como o x também, porque o resultado dessa função eu guardo aqui. Ok? E aí eu posso tentar movimentar o bonequinho, ele já cai mais suavemente. Muito bem, vamos agora fazer a parte do jump. Eu vou criar uma função que eu vou chamar aqui de jump. Essa função ela vai fazer o seguinte. Velocidade.y recebe menos 1400. Então, é isso que vai fazer a função jump. Tá? E aí a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente tem o teste, né? Eu vou colocar um pouquinho antes aqui. Se input.isAction justPressed jump. Então, se você executar a ação jump, você chama a função jump. Tá bom? E aí a gente vai apertar F5 para ver o que vai acontecer. Olha lá, gente. Pulou. Andei aqui. Caiu. Olha lá. Pulou de novo. Tá bom? Então tá funcionando aqui direitinho. Eu só não me sinto confortável com relação ao pulo, porque se eu solto aqui, ó, ele paralisa, né, o bonequinho aqui no X, né? Não acho que fica tão legal. Então a gente pode resolver isso da seguinte forma. Aqui no else, está indicando que você não está indo nem para frente e nem para trás. Tá? Você soltou o botão A ou D. Então você pode fazer o seguinte. Se is on floor. Opa. É is, né? Is. Não assim, Fábio. Is on floor. O que é isso? Eu estou negando, tá, gente? Ó, se não estiver no chão, significa que ele está saltando, digamos assim. A velocidade.x recebe lerp. E aqui, no caso do lerp, o que a gente pode fazer? Velocidade.x. Tá? Vamos imaginar que nós temos um valor aqui na velocidade, enquanto estávamos movendo o bonequinho. Tá? A gente vai partir dessa velocidade até o ponto zero, que é quando o bonequinho para. Tá? Porque se ele tiver zero, ele para. E aqui a gente põe um valor, por exemplo, 0.01. É com esse valor que ele vai reduzindo pouco a pouco até chegar no zero. Tá? Então, se ele não estiver no chão, ele vai executar isso. E caso contrário, significa que ele está no chão, ele executa isso. F5. Olha lá, gente. Pulou. Mesmo soltando, ele continua. Tá vendo? Então fica um pouco mais interessante, né? Quando no chão, você solta, ele para. Pulou, ele ainda continua se movendo um pouco. Tá bom? Então, com isso, pessoal, finaliza essa parte aqui, esse exemplo simples sobre a movimentação
do nosso player, tá? Uma movimentação básica. Funciona super bem, principalmente quando você tem ambientes retos desse jeito aqui, bem reto mesmo, tá? Funciona perfeitamente bem, tá bom? A gente pode usar isso aqui para a gente poder colocar em um personagem de um jogo de plataforma, tá bom? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!